Olá, bom dia a todos. Estamos aqui presentes para o nosso primeiro programa, uma novidade que vamos lançar aqui da RP24 para a nossa Academia da Transformação Digital. Este programa será conhecido como as Conversas Digitais. E como é que se vai basear este nosso primeiro programa? Vai-se basear numa lógica que temos sempre um convidado que vai estar connosco. Hoje temos aqui o Paulo Ferreira. Desde já, bom dia, Paulo. Bom dia. O Paulo vai estar connosco. Nós vamos fazer aqui uma série de perguntas sobre transformação digital e o Paulo irá dar aqui a sua perspectiva de como verifica a transformação digital no seu setor de atividade. Passo então aqui a apresentar aqui o Paulo. O Paulo é licenciado em Gestão de Empresas e pós-graduado pela Porto Business School em Gestão de Vendas. Paulo Ferreira tem uma experiência profissional de mais de 15 anos enquanto consultor, desempenhou funções como Controller de Gestão na Key Account e Sales Project Manager. Exerce atividade de docente no IPAM, no âmbito da pós-graduação de Sales Management. É atualmente speaker, formador e consultor independente. No seu currículo já conta com mais de 20 mil horas de intervenção junto de prestigiadas empresas em diversos setores de atividade. Paulo, obrigado aqui por teres aceito aqui o nosso convite para estar connosco hoje. Ainda por cima, apesar disto ser gravado, mas estamos aqui às 8h30 da manhã, aqui fresquinhos para fazer aqui uma grande conversa. E vamos então dar início aqui ao nosso programa. Então, as perguntas serão as seguintes. Como é que tens visto a evolução da transformação digital no teu setor de atividade nos últimos 3 anos até aos dias de hoje, por isso? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Agradecer aqui o honroso convite e desde já dar os parabéns pela iniciativa. De facto, são iniciativas como estas que nos permitem cada vez mais apelar aqui a algo básico do ser humano, que é o sentimento de partilha, e que eu julgo que esta é uma das questões que nos tempos que correm, aqui muito fruto da situação pandémica, obviamente tem vindo aqui ao de cima, e reparem que acho que desde um curto espaço de tempo é que nós começamos nitidamente a ver e cada vez mais isto a fazer parte do nosso dia a dia. Por uma questão que eu diria quase que imposta, mas a verdade é que ela está a acontecer e eu diria que essa é a parte importante em que nós temos que nos centrar e focar aqui. Indiretamente aqui à questão que foi colocada, que é a questão da parte da transformação digital nos últimos 3 anos, nomeadamente no respeito aqui muito ao mundo da formação, e obviamente quando nós estamos aqui a falar numa modo de formação, numa componente muito mais comportamental, obviamente que eu não quero ser redutor e dizer que a transformação dos últimos 3 anos, até situação início pós-pandemia, início de pandemia, que era praticamente nula. Ou seja, esta questão da parte da formação comportamental e continua sempre a ser vista como sendo um elemento crítico naquilo que é o dia-a-dia das organizações, a formação contínua dos seus colaboradores, o seu envolvimento e, obviamente, esta parte presencial e que sempre continua a ser visto dessa forma. Eu diria que muitas vezes, não por uma questão estratégica ou pensada, porque era assim, porque faz sentido que assim seja, eu diria que muitas vezes por uma questão inversa, que é de não pararmos para pensar se efetivamente terá mesmo de ser assim. Bom, se me perguntarem, quando estamos a falar aqui nesta componente de uma formação mais comportamental, obviamente, e esse é e continua a ser aqui um feedback que vamos tendo, fruto das intervenções que vamos tendo junto das organizações, obviamente que esta questão do presencial, das pessoas estarem próximas, do partilhar, do olho no olho, não é? Continua a ser aqui um fator crítico. Agora, a verdade é que nos tempos que correm as coisas mudaram e muito. E a verdade é que é tudo muito recente, não é? Apesar de parecer que nós já estamos envolvidos nesta realidade pandémica desde longa data, mas a verdade é que é tudo muito, muito recente. Não fôssemos nós humanos, seres de hábitos, inicialmente este desconstruir de hábitos criados de longa data, de todos os dias estarmos presentes, ser rodeados das pessoas, em que a componente da formação não é exceção. Obviamente que só agora que cada vez mais continua a ser, eu diria quase que prática e hábito comum no dia a dia das organizações, esta transição à qual nós estamos a assistir. Porque a verdade é que até o momento a formação funcionava muito nesse contexto. Também é verdade que neste momento, não é, e todos estamos aqui numa moto de fazer um balanço, não só nós temos o privilégio de trabalhar com organizações e que nos dão esse privilégio de as poder ajudar com o nosso know-how e a nossa expertise, mas como das próprias organizações também começar aqui a fazer
um balanço. Aliás, o Jack Dorsey, o CEO da Twitter, ele próprio teve uma frase extremamente curiosa, que é: independentemente de tudo aquilo que vai acontecer daqui em diante, é verdade que a grande parte das equipas do Twitter vão passar a trabalhar a partir de casa. Claro que está numa área de negócio em que permite que efetivamente isso aconteça, mas a verdade, muitas empresas começaram a perceber que é, ok, de que forma é que isto pode ser, eu diria quase que estratégico para a nossa organização, a forma que nós passamos aqui a olhar para a transmissão do know-how externo junto da nossa organização. E a verdade é que, se voltarmos aqui a uns tempos atrás, aquilo que acontecia era em termos de organização, e por isso é que muitas vezes as empresas olhavam para esta questão da formação quase ali como 2 dias que as coisas tinham que parar, muitas vezes era isso. Eu tenho a felicidade de trabalhar com empresas com dimensão considerável em que isso acontece, em que ou tínhamos de fazer mover equipas para Porto ou para Lisboa, muitas vezes de várias zonas do país, portanto, com tudo aquilo que era o impacto em termos de estrutura de custos, em termos logísticos, de cansaço. Os colaboradores também não podemos esquecer. E, de facto, de um momento para o outro, começa-se a perceber que, efetivamente, tanto esta questão da parte do incorporar desta transformação digital neste contexto, que eu diria diário, não é? Do dia-a-dia dos colaboradores, que é a sua formação quase contínua, que isso aconteceu. E uma das grandes transformações que nós assistimos é exatamente essa, ou seja, neste momento começa quase a ser incorporado no dia-a-dia de cada um dos colaboradores, a terem aqui um pequeno bloco de tempo diário para se dedicarem a si mesmos no que é a parte do seu desenvolvimento, do seu conhecimento, que isso vai tendo. Portanto, até esta situação da pandemia, que infelizmente a situação que nós vivenciamos, a transformação digital, como é que ela era vista na parte do mundo da formação, nomeadamente formação comportamental. Claro que temos e sempre tivemos aqui a questão de algumas formações online, fomos tendo, empresas têm as suas próprias academias, em que de facto têm a sua formação online, têm os seus tutoriais, em que têm a sua formação assíncrona, em que os seus elementos podem sempre que assim o desejarem irem e consultarem, mas nitidamente a formação, sempre nós associamos a formação, e ouvimos esta palavra, não é? Associamos sempre as pessoas em sala, momentos de partilha, de prática, de partilha de boas práticas, casos práticos, a discussão, é sempre este o ambiente que é vivenciado. Reparem que neste momento, e obviamente isto já começa a ser aqui uma realidade para a grande maioria das pessoas, não é? Esta situação continua a replicar-se, com os devidos ajustes no que diz respeito à parte desta transformação digital e a mudança dos meios e dos canais nos quais nós estamos a realizar exatamente isso, mas nitidamente, e obviamente com aqui a capacidade de adaptação de todas as partes envolvidas, não só da parte dos consultores que estão envolvidos nos projetos, bem como também das próprias organizações, e o enorme mérito também para todos os colaboradores que deles fazem parte, porque se repararmos, de facto, não é fácil esta transição. Reparem, muitos de nós fomos quase convidados a ficar em casa de um dia para o outro, sem sermos preparados para isso, e aqui, muitas vezes, em alguns metros quadrados, temos que conciliar aqui 3 grandes instituições, não é? Por um lado, família, trabalho e muitas vezes escola. E, portanto, temos aqui o conciliar destas 3 grandes instituições da história contemporânea não é nitidamente fácil, e uma vez mais, reiterando esta ideia, nós não fomos preparados exatamente para isso. Portanto, esta questão da parte da transformação digital, quase que por imposição, eu há relativamente pouco tempo escrevi um artigo cujo título era Covid-19 CEO do ano, porque nitidamente foi isso, não é? Portanto, Covid obrigou aqui muitas das empresas a forçarem-se a reinventar tudo aquilo que são os seus procedimentos no que isso diz respeito. Já agora deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Achas que as pessoas estão preparadas para ter este tipo de formação online? Estão abertas a ter esta formação online? Eu posso partilhar aquilo que é a minha experiência, obviamente, e a resposta imediata, se estão, não estavam. Nitidamente não estavam, aliás, aquilo que era a minha experiência, nós tínhamos sempre que, antecipadamente, toda a equipa técnica tinha que fazer testes com cada uma das pessoas, assegurar que sabem exatamente como aceder às plataformas, como utilizar as ferramentas. Aliás, em tom de brincadeira, continuo a dizer, nós temos 2 grandes frases que vão caracterizar este ano, que é: trouxeste a máscara, e a segunda é: estás imuto.
Portanto, ou seja, porque as pessoas ainda, não é? Portanto, não estamos preparados, não é? Portanto, porque nós achamos que continua a ser igual, não é? Nós continuamos que continua a ser igual e que estamos de micro aberto ou não, portanto, não temos ainda esta noção. Agora, Gabriel, claro que sim, é uma questão premente, as pessoas não estão ainda preparadas. Começa cada vez mais a fazer a parte da nossa realidade, mas reitero esta ideia, ainda é tudo muito recente. Ainda é tudo muito, muito recente. Exatamente. Possamos assumir que, ok, este é o meu dia-a-dia, faz nitidamente uma alteração de processos, sem dúvida que é. E quando nós falamos aqui numa ótica de transformação digital, eu diria sempre que há aqui um pilar-chave que é tudo começa antes da parte do digital. Porque mais do que a componente do digital, dos processos, das ferramentas a serem utilizados, eu diria que a transformação digital é muito mais do que isso e começa muito antes disso. Acima de tudo, é uma mudança cultural que exige que, em primeiro lugar, que as organizações se definem constantemente aquilo que é o seu status quo, verdade? Que foram adquirindo até aqui num determinado contexto, e o contexto mudou por completo, e, portanto, obviamente, as empresas têm que experimentar, e mais do que isso, têm que se sentir confortáveis com o fracasso. Reparem que, neste momento, há muitas empresas que não se podem dar ao luxo de se sentirem confortáveis com o fracasso. Muitas delas não têm margem para se sentirem. Muitas delas, neste momento, estão em modo survive. Portanto, esta questão da transformação digital é o implementar de técnicas e de ferramentas e de tecnologia, quando depois culturalmente as coisas não funcionam, e eu diria que de todo que é. E a verdade é que eu vou vendo poucas empresas a ter esta nota, que é, em primeiro lugar, investem brutalmente em tudo aquilo que é tecnologia de processos e só depois é que vão trabalhar com a parte e a componente humana. Ou seja, quando eu digo aqui esta questão da parte das peças humanas, têm que ser as primeiras a perceber esta transição, e eu diria que aqui para todos aqueles que nos estão a ouvir e que têm responsabilidade a este nível, eu diria que há sempre 3 pontos-chave que têm que ser partilhadas com toda a organização antes de entrarmos nesta componente da dita transformação digital, e que já iremos ver o que é que isso é, não é? Porque a transformação digital é muito mais do que estar presente somente nos social media e dizer, ok, nós agora já somos digitais. Entrando aqui na segunda pergunta, que é o que é que as empresas no teu setor de atividade tiveram que fazer agora com este estado de pandemia? Quais foram as principais diferenças nesta área da transformação digital, agora em estado de pandemia? Agora, nesta situação, e até no seguimento lógico da conversa que estamos a ter, eu diria que passa exatamente por aí. Por um lado, houve empresas que, por isso, simplesmente assumiram, ok, é isto, vão para casa, alguém nos vai explicar depois como é que as coisas vão funcionar. Infelizmente, existiram empresas que de forma pensada, estruturada, e eu diria que de uma forma muito empática, que se colocaram exatamente a parte do colaborador e que pensaram, ok, como é que agora todos os meus colaboradores e o meu capital humano que não foi preparado, e aqui muitas vezes as empresas puxarem para si mesmas a responsabilidade de algo que se calhar já vinha sendo cada vez mais alertado e muitas vezes pedido e solicitado por parte dos colaboradores, que era a capacidade, por exemplo, de 1, 2, 3 dias ficarem em teletrabalho, okay? Porque eles próprios consideravam que poderiam ser mais produtivos, muitas vezes não era justificativo a presença física, em que as pessoas podem ser mais produtivas. Aliás, só como nota, e um dos feedbacks que eu vou tendo constantemente, as pessoas dizem que trabalham mais estando em teletrabalho, por uma questão muito simples. Eu diria que por mais do que uma razão. Uma delas é, muitas vezes, por uma questão quase de sentimento de peso da responsabilidade que as pessoas têm. Diz, ok, eu estou em casa e eu não quero passar a ideia que estando em casa que não estou a trabalhar. Não. Outras vezes por uma questão, lá está, nós durante anos fomos habituados a um determinado ritmo, que é, ok, eu no meio dia-a-dia, trabalho, paro para almoçar, regresso ao almoço, vou trabalhar. Portanto, estando eu em casa, almoço muito mais rápido, não é? Portanto, basicamente, a minha distância é da sala para a cozinha, não é? Portanto, almocei e agora o que é que eu faço? Vou já adiantando. E, portanto, muitas vezes passa exatamente aqui por esta questão de fazer. Obviamente que as empresas tiveram este cuidado, tiveram esta preparação, e aqui também o mérito para muitos departamentos de recursos humanos que se aperceberam muito bem de todo o impacto que isto poderia ter em termos culturais junto à organização e que nitidamente sim foram fazendo essa preparação, lá está, uma vez mais, uma preparação cultural daquilo que seria a nova realidade, e empresas tiveram cuidado de dar 3 respostas muito, muito claras.
às equipas, mesmo que as equipas dos seus colaboradores ainda não estivessem feito, mas eu diria que essa aqui é a capacidade, a proatividade das organizações para o fazer. A primeira questão é, responderam que é porque é que nós vamos ter que fazer isto. Não é? Se por um lado é evidente a questão pandémica, por outro lado também as empresas devem mostrar exatamente qual é que é a mais-valia das pessoas poderem estar e a trabalhar acerca disso. Ainda há 2 dias estava a falar com um cliente que ele me dizia exatamente isso. Paulo, independentemente do que acontecer no futuro, a grande maioria das nossas formações vão passar a ser online, por uma questão muito simples. Claro. Okay, pá, eu tenho equipas de Lisboa, pá, que eles têm que ser às 5 da manhã para estar no Porto, e Exatamente, terminam sim. às 6, e pá, chegam a casa às 9 e por muito interessante que seja a parte da formação, claro que sim, tá, mas eles chegam ao final do dia completamente estourados. Depois, outra questão é nitidamente, tanto mudar, porque é que temos que mudar? Okay? E para além da situação óbvia, qual é que é mais valia de todos os ganhos que nós podemos, que podem a partir daí advir. Repara, Gabriel, que se calhar antes que muitas pessoas andavam a lutar por uma questão de teletrabalho, okay? Por muito que provassem a organização, conseguiam ser mais produtivos, e temos imensos estudos que mostravam exatamente a produtividade do teletrabalho, mas obviamente aqui ainda por uma questão cultural de muitas organizações, não é? Ainda não era visto como sendo uma prática comum e aceita. Bom, a partir do momento que isto passa quase que a ser obrigatório, ok, as empresas inteligentemente perceberam, ok, então o que é que podemos já tirar proveito? Portanto, eu diria que a segunda grande questão é... Foi um teste forçado que tiveram que fazer. Tal e qual, tal e qual. Portanto, E se há empresas que numa fase inicial ainda o aceitaram, houve algumas empresas que foram sempre protelando esta questão. Portanto, eu diria que aqui contrariaram um princípio básico, é não querer encarar a realidade, não é? exatamente. Eu ouço muitas pessoas a dizerem isto pós-Covid. Eu não sei se existirá um pós-Covid. Eu sei que existe um antes-Covid e sei que existe um durante Covid. Exato. O pós-Covid não sei quando é que será. Okay? Portanto, todas aquelas empresas que em março decidiram, ok, vamos esperar que isto passe, pois neste momento já não teriam qualquer hipótese de estar presentes no mercado, como infelizmente vamos assistindo a algumas realidades de empresas que foram protelando essa situação. Portanto, esta primeira questão que é, ok, porque é que nós temos que mudar, para onde é que nós vamos mudar, okay? E acima de tudo, a terceira grande pergunta que é como é que nós vamos mudar. E E a verdade é que... diz-me uma coisa antes disso. Para vocês, realidade de formadores, que impacto é que isso teve na vossa profissão? Isto é, passaste a dar as aulas da mesma forma como davas antes? Tiveste que ajeitar os teus conteúdos? Dar aulas numa sala ou dar formação numa sala e dar formação através de um computador? O que é que isso alterou na forma como dás essas formações? Certo. Pessoalmente, para mim, foi um desafio enorme. Okay? Há eventualmente perfis que se dão muito bem em passarem uma parte do seu tempo sentados e simplesmente estar a falar para um computador. Para mim foi um desafio enorme esta mudança e esta adaptação, e não vou negar. Por uma questão própria, da forma como faço a parte da entrega da formação ou das aulas, porque são muito proximidade, são muito pessoas. Eu posso dizer que muitas vezes grande parte das aulas que eu dou são com 3 marcadores com cores distintas, portanto, ou seja, fazer essa transição de ir ao bolso de trás das calças, tirar 3 marcadores, até em aulas de contexto académico, e depois de um momento para o outro ter que assegurar uma pós-graduação em formato digital, quando temos muitas vezes 20 alunos, em que muitas vezes por uma questão técnica não podemos, ou a rede não suporta as câmaras e o som ligado, ou seja, portanto, é um desafio enorme e muito acrescido no que isso respeita. Obviamente, o desafio passa muito por, obviamente que a forma ajuda aqui muito no impacto da transferência de know-how. Obviamente, quando isso acontece, nós temos que passar a dar ainda uma ênfase maior àquilo que tem que ser a parte do conteúdo a ser passado. Obviamente que implica igualmente que o acompanhamento do conteúdo que é ministrado passa a ser diferente. Ou seja, quero com isto dizer o quê? Que, nitidamente, o que passou a ser muito dos nossos papéis é fazer um acompanhamento muito mais próximo e entre etapas de cada um dos elementos. Okay? Enquanto se calhar muitas vezes fazemos aqui a parte da transferência de conteúdo, deixávamos aqui de longe da responsabilidade de quem estava do outro lado, a parte de estudo da análise e numa situação posterior, portanto, fazemos aqui uma análise daquilo que foram os conteúdos interiorizados e de que forma que está a fazer sentido no seu dia-a-dia, a aplicabilidade dos mesmos. Reparem, obviamente, que nós agora temos que fazer um acompanhamento muito mais próximo.
implicou uma alteração de modus operandi, sem dúvida. Aliás, posso dar aqui, por exemplo, alguns projetos nos quais vou estando envolvido, nitidamente aqui um conciliar de estratégias e tecnologias a serem trabalhadas, aqui no modo quase que de uma versão muito mais global e integrada, okay? E se me perguntam se há empresas que estão a olhar para isto a sério, ou seja, bom, já que efetivamente isto vai acontecer e da forma que as empresas estão a trabalhar, okay, então como é que nós podemos tirar? Depois há este lado e esta mais-valia, não é? Que é também aqui uma certa liberdade das pessoas para fazerem a otimização do seu próprio tempo. E isto, obviamente, tendo por base aqui organizações que têm esta noção muito clara do que é ter toda uma empresa em teletrabalho, não é? Ok? Eu diria que neste momento os managers têm aqui alguns dos maiores desafios em primeiro lugar, medirem a produtividade de quem está em teletrabalho. Depois outro dos grandes desafios dos managers que têm as suas equipas em teletrabalho, a capacidade que têm para comunicar e interagir com eles, né? Enquanto que no dia a dia é fácil, chegamos à empresa e cumprimentamos e estamos lá, nem sempre nesta questão de teletrabalho as coisas são assim tão claras e são tão lineares. Depois, assegurarem-se que cada um dos seus elementos tem as ferramentas certas e que as sabe utilizar, okay? Porque é exatamente isso. Portanto, ainda hoje, e já foi de tanto tempo que passou desde o início da pandemia, e continuamos a ter pessoas e dificuldades técnicas a ocorrer, é verdade. Reparem, eu então de brincadeira digo, mas conseguimos colocar o homem na Lua, muito dificilmente há uma reunião que ocorre que não haja cortes de sinal ou de rede, portanto, isto continua ainda a fazer parte do nosso dia a dia. Não nos podemos queixar muito em relação a outros países, mas ainda temos aqui algumas dificuldades técnicas. Sim. Sem dúvida, não é? Portanto, e obviamente que isto ainda continua aqui a fazer parte continua ainda aqui a fazer parte do nosso dia a dia. Agora, neste momento, nós passamos neste contexto, em termos de contexto de formação, aqui numa visão e numa vertente muito mais online, passamos, obviamente, por um lado, olhar cada vez mais de uma forma global e integrada, até como forma de assegurar a presença junto de quem direito, portanto, começamos a trabalhar cada vez mais numa componente assíncrona, ou seja, também aqui o ónus da responsabilização dos colaboradores previamente fazerem a parte do seu estudo, fazemos aqui o combinar com sessões síncronas, ou seja, em que estamos presentes, fazemos a apresentação de conteúdo, esclarecemos, tem depois uma componente muito própria deles, que é fazer os seus próprios trabalhos individuais, trabalhos de grupo, ok, depois mais uma sessão de grupo ou individual, em que vemos qual é que tem sido a evolução que as pessoas vão tendo, ou seja, vamos definir milestones mais curtas. Curiosamente, um dos feedbacks que nós vamos tendo é exatamente isso, que muitas pessoas preferem exatamente isso. E até por uma razão muito simples, neste momento pandémico que nós vivenciamos, e aqui apelando a uma das necessidades básicas do ser humano, que é de segurança e certeza, portanto as pessoas querem saber que neste momento estão a dar os passos certos, okay? Muito step by step. Portanto, ninguém neste momento pensa em projetos a longo prazo, se calhar todos estamos a pensar na próxima semana e queremos saber que temos ao nosso lado aqui alguém que nos vai ajudando e orientando no caminho certo. Portanto, eu diria que neste momento, sim, é um grande desafio. Eu diria que neste momento, sim, cada vez mais as empresas faz parte do seu dia-a-dia. Cada vez mais vejo as pessoas em sala mais à vontade com as ferramentas, a assumirem que esta é a sua realidade. Exatamente. E, portanto, isto começa nitidamente aqui a fazer parte do seu dia-a-dia. Temos também partes deliciosas, não é? Que é curiosamente, e apesar de isto estar cada vez mais digital, curiosamente começamos a ter isto cada vez mais humanizado. E pelo menos a mim dá-me sempre um especial gozo quando estou com as pessoas em sala digital e elas também nos vão mostrando um pouco de si mesmas, não é? Sim. Acidentalmente ou não, opa, os filhotes aparecem lá e se calhar ficamos a conhecer os filhotes que de outra forma... Animais de estimação, que estão sempre por trás. E, portanto, o que é curioso, não é? Porque também muito fruto aqui deste certo isolamento que nós vamos tendo, é curioso como também vamos conhecendo um pouco daquilo que vai sendo o outro lado. Exatamente, de outra forma, se calhar também não iria acontecer. E realmente as pessoas neste momento têm aqui uma necessidade de se irem agarrando a algo e, portanto, eu diria que passa muito por aí esta transformação que nós aqui vamos ter. Mas insisto sempre nisto, a questão da transformação
Aqui também sentiste aqui que muita gente comenta que é o facto que as pessoas evoluíram tecnologicamente de trabalhar com ferramentas digitais ou trabalhar com outro tipo de documentação que não estavam habituadas antes, que evoluíram X anos no futuro neste... Sem Sentiste dúvida, isso sem também? dúvida. Definitivamente esta questão da situação que nós estamos a vivenciar, sim, levou as pessoas a terem que elas próprias rapidamente se reinventarem em relação a isso. Reparem, isto é manifesto nas mais variadas vertentes, e até dando aqui um caso muito pessoal. Foi esta situação que levou os meus pais a terem que entrar aqui neste mundo digital para me conseguirem ver. Exatamente. Caso contrário, ok, Foi um grande não ia salto, acontecer. notou-se muito isso. Portanto, obviamente, e quando nós passamos isto para dentro das organizações, e é com muito agrado que vejo neste momento muitas organizações a utilizarem ferramentas que até há relativamente pouco tempo, apesar de serem muito comuns para muitas das pessoas, não eram para todas. E neste momento estamos a falar de praticamente todas as organizações, top-down, todas as pessoas a utilizarem exatamente as ferramentas de forma muito válida e muito eficaz no que diz respeito. Muitas por mérito próprio foram à procura e à descoberta, muito porque as próprias organizações investirem muito bem nos seus colaboradores a dizer esta é e passará a ser a nossa ferramenta de trabalho, portanto vamos utilizá-la e exponenciá-la aqui ao máximo. E sim, eu diria que isto é evidentemente um acelerador, e o Covid teve esse mérito, se é que se pode chamar de mérito, mas nitidamente de acelerar aqui muito deste processo de transformação digital. Eu outro dia estava a ler os dados e em termos de lojas online no Facebook teve um disparo abismal. Sim, Claro, bastante grande mesmo. Exatamente. Os valores Normal. triplicaram mais ou menos nas lojas online em relação ao que Triplicar, tínhamos. exatamente. Triplicaram. Portanto, Ok, passando aqui para a nossa pergunta seguinte, como é que tu vês a tua área de formação nos próximos 3 anos? O que é que tu achas que vai acontecer? Qual vai ser a nova realidade nos próximos 3 anos deste setor de atividade? Eu diria que independentemente daquilo que possam ser as ferramentas a serem utilizadas, e volto a reiterar, portanto, a ferramenta será só materializar daquilo que será o pensamento e a análise estratégica que as organizações terão para a parte dos seus colaboradores. Aquilo que eu estou a ver é cada vez mais as empresas, eu diria quase que diariamente, terem um bloco destinado ao desenvolvimento e ao know-how dos seus colaboradores, bem como ao seu bem-estar e saúde mental. E esta também é uma nota que eu gostaria de deixar ficar para todos aqueles que nos estão a ouvir, que é levem muito em linha de conta a saúde, o bem-estar daquilo que é o vosso capital humano. Okay? Há pessoas que não lidam bem com esta questão, principalmente quando estamos a falar aqui num período mais alargado em termos de tempo, vão criando momentos que propiciem o envolvimento de todos. A orfandade é algo que vai marcando as pessoas nos dias que correm. Nós temos relatos muito interessantes das pessoas que muitas vezes se vão manifestando, porque o meu responsável ontem ou anteontem não me ligou, ou seja, um dia que seja, sem o contacto, sem estarmos presentes, as pessoas vão nitidamente sentindo aqui esta presença. Portanto, eu diria que em termos de nota daquilo que será os próximos tempos, eu diria que, independentemente e mais importante daquilo que seja a parte das ferramentas a ser utilizadas, porque essa é a parte mais fácil. Okay? O que é importante é se eu decido que eu quero todos os dias estar presente junto à minha equipa, se eu assumo todos os dias a minha equipa deve ter um momento de lazer para si mesma, se eu assumo todos os dias a equipa deve ter um bloco de tempo para ir à procura de know-how para si mesma, eu diria que a parte das ferramentas é a parte mais fácil. O que é importante é que nitidamente as organizações assumam isso. Portanto, em termos futuros, independentemente daquilo que será a tecnologia ou a revolução que daí advenha, eu diria que teremos aqui alguns pontos-chave que as organizações deveriam ter e levar aqui muito em linha de conta. Em primeiro lugar, é criar condições para que todos os seus elementos e colaboradores tenham a possibilidade de mostrar aquilo que é o seu talento, o seu know-how e que se calhar mostrem que neste novo contexto que eles têm capacidades e skills que de uma outra forma não teriam para as mostrar. E isto vai acontecendo regularmente nos tempos que correm. As pessoas, tanto uma organização, estavam muito confinadas a uma determinada função,
muito limitada e que agora até se percebe que tem outras competências e outras skills para se manifestarem de uma forma diferente. Portanto, eu diria que as organizações no futuro devem exatamente pensar desta forma, ou seja, serem também aqui um pouco altruístas, ok? Ou seja, se terem um pouco de si mesmas em prol daquilo que é o bem-estar dos seus colaboradores e aqui também cumprindo um objetivo seu, não é? Que é um objetivo natural, que é aumentar a qualidade de vida dos colaboradores que constituem a sua organização. As empresas devem assumir que são vulneráveis, ok? Que no meio desta pandemia não é, e se calhar aqui também puxando um pouco para a parte dos líderes e quem está à frente das organizações, mostrarem à equipa que estão cá para criar laços de cooperação, ou seja, não é terem que andar a carregar o mundo às costas sozinho, ok? Não é, ok, não, nós e eu, a organização, nós vamos conseguir lidar com isto sozinho, não vamos, okay? Não vamos. Temos grandes colossos que vão caindo, portanto, muitas vezes empresas, organizações de estrutura menor, com toda a sua mais-valia, que é de mais rapidamente conseguirem reagir ao mercado, mas nitidamente, portanto, esta questão de puxar para si mesmo, não, okay? Envolver todos. E é isso, é as empresas assumirem que são vulneráveis, ok? Nós próprios não estávamos preparadas para isto. O Warren Buffett tem uma frase muito interessante que é quando a maré baixa é que se descobre quem é que andava a nadar nu. Portanto, é muito isto. E neste momento estamos as empresas que se descobria que andavam em capa ao léu, não é? Exatamente. É um momento de vergonha que todos temos na vida, vamos lá resolver isso. Preciso corrigir. É preciso corrigir e tendo o envolvimento da organização, de todos os elementos da organização, tanto melhor. E, portanto, e acima de tudo, cada vez mais as organizações terem esta aceitação de cada um dos seus elementos na sua unicidade, não é? Por aquilo que eu estava a dizer há pouco, é que se calhar, curiosamente, agora que estamos mais distantes, é que vamos conhecendo cada vez melhor os outros. Exatamente. Que é uma parte interessante. Depois eu diria também que é isto, e este sim, eu diria que é uma questão fundamental e crucial para as empresas, que é encorajar a aprendizagem contínua dos seus colaboradores. Nós temos tido exemplos de colaboradores que têm dado excelentes inputs para as suas organizações. Porque estão em casa, têm mais tempo, estão no seu timing, no seu ritmo, ter uma capacidade para parar e pensar e ter uma visão mais global, não é? Porque muitas vezes aqui a ASAF no nosso dia-a-dia permite-nos estar só ali muito concentrados na árvore morta e se calhar não vemos aqui o bosque todo que nos rodeia. E, portanto, a empresa deve fomentar nitidamente isso, deve criar ali um parking lot de ideias, para que todos os elementos sintam à vontade para partilhar exatamente isso. Depois, obviamente, a empresa continuar a criar e desenvolver formas para que os seus colaboradores possam desenvolver novas formas de pensar e de agir, ok? Sem julgamentos, ok? Muitas vezes é exatamente daí que vem a solução para a própria organização. Ninguém mais do que quem está na linha de frente é que tem capacidade para perceber o mercado. Muitas vezes exatamente isso, é olharmos para quem está na linha da frente porque o mercado fala com eles. E, portanto, dar destaque nitidamente a essas pessoas e também, obviamente, as empresas continuarem a criar aqui condições para, porque apesar de tudo, continuam sempre a ser negócios, mas como é que nós podemos de forma contínua agregar valor junto de todos aqueles que são os nossos maiores contribuidores e muitas vezes aqui muito próximo do mercado, daquilo que são os nossos clientes. Portanto, eu diria que independentemente daquilo que seja a questão da ferramenta ou das ferramentas que sejam utilizadas, eu diria que sim, que em primeiro lugar é uma questão cultural, ok? É assumir que esta é a nossa nova realidade e assumir que aquela questão que nós ouvimos sempre, né, que as empresas são feitas de pessoas, eu diria que cada vez mais assumimos que as empresas são feitas de pessoas das pessoas certas. Okay? E assumir as pessoas certas, e assumir as pessoas que estão identificadas com a cultura da organização, porque assim é o seu maior ativo. Portanto, independentemente do contexto que nós estamos a vivenciar agora, é algo que deve ser intocável e este deve ser aqui uma das máximas dos managers, que é proteger a cultura. A cultura da organização não pode mudar só porque mudou o seu contexto. Portanto, a cultura tem que definitivamente ser protegida, não é? O Peter Drucker que é uma estratégia ao pequeno almoço. Podemos não ter a melhor estratégia de todas, não é? Mas tendo a cultura certa, com as pessoas certas, independentemente do cenário do contexto, as coisas nitidamente irão acontecer. Portanto, eu diria que de uma forma global, o foco máximo daquilo que deve ser as organizações num futuro muito próximo é continuar a proteger a sua cultura e uma cultura muito human-centric, centrada muito naquilo que é o seu colaborador, porque esses sim são aqueles que continuarão sempre
potenciar e desenvolver as suas próprias organizações. Consideras que o formato ou o conteúdo como vai ser feito nos próximos anos vai ser feito ainda assim, atrás de um computador, a filmar, como estamos nós agora, e a mostrar os nossos slides que possamos ter em PowerPoint e mostrar vídeos? Ou achas que o formato também irá mudar no futuro? Eu julgo que essa é a pergunta que toda a gente anda à procura, não é? Ver respondida. Obviamente que cada vez mais nós passaremos a ter aqui a questão da parte da entrega dos conteúdos. Eu diria que a parte da entrega dos conteúdos, acima de tudo, tem que cumprir aqui alguns requisitos. Em primeiro lugar, ele está disponível para mim quando eu quiser consultar. Uma das coisas muito interessantes que nós vamos assistindo é, neste momento, nós temos imensas pessoas eu não sei se estão propriamente à procura de conhecimento ou de informação, são coisas ligeiramente diferentes. Assusta-me sempre quando vejo pessoas a verem TED Talks ou conferências, ou seja o que for, e aumentar a velocidade para ver as mesmas. Portanto, ainda-me sempre pensar o que é que essas pessoas andam à procura. Okay? Se andam à procura de horas de informação recolhida, ou se andam verdadeiramente à procura de conhecimento. Portanto, eu confesso que eu não tenho essa capacidade, e peço desculpa a quem a tem, de assistir a uma conferência de 1 hora e reter toda a informação que me é passada e transmitida. Gosto é de ter do meu lado o ONU depois a poder consultar quando assim me for permitido. Agora, aquilo que eu acredito piamente e aquilo que cada vez mais eu acredito que será caminhar, será cada vez mais um caminhar e um criar de conteúdo muito personalizado. Ou seja, lá está, uma vez mais e sempre, olhar aqui para uma componente base da individualização de cada um dos colaboradores e depois definir conteúdo e conteúdos muito específicos para cada um deles. Ou seja, a questão de cada vez mais nós termos aqui todo um conjunto de conteúdos que são partilhados e depois cada um vai pegar neles e adaptar à sua realidade. Eu diria que o nosso maior desafio neste momento, enquanto consultores, é exatamente o oposto. É como é que eu vou criar conteúdos individualizados para cada um dos colaboradores mais e fazê-los chegar da melhor forma. E pode ser, eu posso estar num determinado contexto, posso estar no meio do campo, posso estar na praia e posso estar a fazer um vídeo e a partilhar algo que é direcionado para aquela pessoa e no imediato a partir com ela. Posso estar num outro ambiente, num outro contexto. Eu diria que cada vez mais a partilha do conteúdo é um processo de engenharia invertida. Ou seja, é o apresentarmos uma realidade e cada um das pessoas que estão do outro lado irem à procura que é porque é que isto me chegou a mim especificamente. Ou seja, que a partir do momento que nós temos um plano de base e é identificado em comum acordo com quem nós vamos trabalhando, okay? E estas são as skills que nós queremos trabalhar. E, portanto, acima de tudo, é muito cada um dos elementos que está desse lado perceber, ok, de que forma é que isto está a contribuir para mim. Vem daquela pessoa, é direcionado para mim, ela sabe qual é que é o meu plano, sabe quais é que são as skills que eu quero trabalhar, de que forma é que uma determinada imagem, uma determinada frase que me chega, o que é que isto tem impacto naquilo que é o meu plano de desenvolvimento. Portanto, a pessoa vai trabalhar, vai maturar essa sua ideia e depois sim, lá está, como vamos fazendo acompanhamentos cada vez mais próximos, o priorizar e o integrar desse know-how, eu diria que começa a ser cada vez mais cimentado, não é? E eu diria que esta é uma das grandes mais-valias daquilo que são os tempos atuais. Ou seja, quando antes, muitas vezes, se calhar tínhamos aqui o exemplo, não é? Tínhamos aqui uma intervenção num semestre, depois tínhamos outra intervenção passado mais 6 meses. Okay? Hoje em dia, eu diria que esta intervenção, este acompanhamento é muito próximo, muito constante, muito mais regular. Eu posso ser que distingue sempre entre 1 hora e meia diária só para responder a questões, ok? De pessoas que me colocam, às vezes, coisas muito simples. Okay? Certo, sim, sim, claro. Mas que para elas é importante esse dia-a-dia e esse acompanhar. Eu vou quase ao extremo de dizer, há muitas vezes pessoas que escrevem 2 linhas e que me perguntam, Paulo, exatamente para que eu devo ir, ok? Porque as pessoas procuram exatamente isso, não é? Este validar, este acompanhar, Exato. é também que muito daquilo que é o nosso papel de formador, este formador aqui sem o caráter muitas vezes conotativo que é dado, não é? Que é do dar forma ao que eles já sabem, e eu diria que neste momento é também aqui uma reinventada palavra, é dar forma àquilo que eles sabem que não sabem. E este eu diria que é um dos nossos maiores desafios, e portanto posso olharem para nós como sendo alguém que unicamente nos vai ajudar aqui neste caminho, sendo que nós próprios também estamos a aprender muito com cada um deles. Eu faço questão de dizer isto a todas as pessoas com quem trabalho,
okay? Que neste momento eu é que sou um privilegiado quando tenho à minha frente uma turma de 10, 12, 14 pessoas que comigo partilham tudo aquilo que é o seu know-how e a sua experiência, e eu é que sou o privilegiado no que isso diz respeito. Exatamente. Paulo, estamos a chegar aqui ao fim. Gostava de te desafiar a deixar aqui 2 ou 3 dicas que pudesses dar para os empresários que nos possam estar a ouvir ou empreendedores que nos possam estar a ouvir. Se eles neste momento estiverem aqui neste período de pandemia e olharem para o futuro, para o seu futuro, que 2 ou 3 dicas muito concretas poderias lhes dar para eles pensarem pelo menos nisso? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu diria que uma das questões é assumirmos a realidade. Ponto, okay? O primeiro grande conselho é encarar a realidade. Eu digo sempre em toda brincadeira, um porco com os ovos pintados continua a ser um porco. Portanto, neste momento, há muita malta que quer continuar a andar a mascarar e a maquilhar. A nadar nu. Exatamente, tal e qual. Neste momento temos que encarar a realidade. Eu julgo que devemos assumir esta postura até perante a organização como um todo. Ok, qual é que é a realidade que nós estamos a vivenciar? E assim, muito rapidamente, esta é a primeira questão, encarar a realidade, okay, de forma nua e crua. Segundo lugar, as empresas devem olhar, e os empresários, obviamente, muito para aquilo de é a equipa que o vai ajudar. Okay? São os seus colaboradores que o vão ajudar. É verdade que ele é o timoneiro, okay? Ele é o homem tentor da bússola, mas nitidamente a equipa irá seguir aquilo que for a sua orientação, e ele tem que nitidamente puxar a equipa para o seu lado para isso. Depois, parar para refletir, okay? Parar para refletir numa ótica de ir à procura da causa profunda das situações, ok? E, em vez de se focar no imediato, em procurar soluções rápidas e pontuais, não é? Diz, ok, então vamos criar um site muito rápido, vamos todos para o LinkedIn, para o Facebook, para o TikTok, ok? E não, ok? Isso é só colocar pensos rápidos, okay? Não vai funcionar. Preparem-se para uma longa caminhada, ok? Não há, volto a reiterar esta ideia, eu não sei quando será o pós-Covid. Okay? Provavelmente esta vai passar a ser a nossa nova realidade durante um tempo considerável. Outra questão, nunca perder tempo, ou melhor, mais do que não perder tempo, não, é olhar para tudo aquilo que estamos a vivenciar, e acima de tudo é não perdermos a oportunidade de aprender com uma crise. Okay? Grandes empresas começaram exatamente por aí, e eu lançava o desafio a todos, que é o que é que todos estamos a aprender neste momento, okay? com tudo aquilo que está a acontecer, não é? Continuamos aqui muitas vezes como o hamster na roda, não é? A correr cada vez mais, e se calhar a solução não é correr mais, okay? Porque a solução não é correr mais. Depois, eu diria que apesar de tudo, cultura e continua a ser crítico e fundamental. Ou seja, nós não podemos alterar os nossos valores, não podemos alterar a nossa identidade muito fruto disso. Portanto, eu diria que neste momento um dos grandes objetivos de todos os empresários que estão desse lado é definirem de forma muito clara ou reavivarem de forma muito clara qual é que é a identidade, quais é que são os valores, qual é que é a cultura que prevalece e que vai querer prevalecer no meio disto tudo. E depois, eu diria que também continuarmos eternamente a ser proativos, okay? Não é esperar que... eu tenho sempre fico sempre muito receoso quando as pessoas, em termos corporativos, argumentam seja o que for com ditantes populares. Não alguém estava a dizer, mas depois da tempestade vem a bonança. Eu não sei de que forma que em termos corporativos isso ou é preciso ter fé, não sei de que forma que fé é uma estratégia, mas portanto eu diria que... Tem que se meter isso no plano de negócios para ver onde é que isso... Tal e qual, Gabriel. Não dá para, por simplesmente advogar, é que uma parte do positivo, temos que ser positivos, ok, não estou a dizer que não, mas ser positivo, o que é que isso me vale, não é? Eu então de brincadeira digo, ok, mas então vamos fazer aqui um dar de mãos virtual, pensar positivo todos e as coisas ficam resolvidas? Não. Portanto, ou seja, ser continuamente proativos para que as coisas funcionem e mais do que isso. Isto não é fácil. Agora, não ter um plano para saber ou para lidar com ele, mais complicado se torna, garantidamente. Eu até diria que é uma das coisas que eu tenho espalhado também um bocado é aquela frase que não é minha, que é nem sei quem é o autor, que é as empresas que vão ter mais sucesso estão relacionadas não com as empresas mais fortes, mas com as empresas que se conseguem adaptar mais rápido. E eu acho que isto é uma frase que é muito importante nos dias de hoje, por isso as pessoas não pensarem que o modelo de negócio de hoje, por ter funcionado no passado, significa que vai funcionar no futuro.
houve aqui uma grande mudança do mercado, uma grande mudança de mentalidade e do consumidor, e que as empresas realmente têm que se adaptar para conseguir ir ao encontro daquilo que o mercado pede neste momento. Não quer dizer que depois, até pós-pandemia, o mercado possa até retrair um bocadinho desta tecnologia toda, no sentido de se calhar voltar mais às lojas e menos à loja online, porque já podem sair à rua com segurança, digamos assim. Mas eu acho que vai haver aqui uma mentalidade que vai ficar e que os modelos de negócio têm que se adaptar para que as empresas continuem a vender, não é? Obviamente. Garantidamente, garantidamente. Ok, Paulo, olha, acho que chegamos aqui ao fim. Quero-te agradecer aqui mais uma vez por ter estado connosco hoje, aqui bem cedinho. Vamos fazer aqui deste programa o primeiro de muitos. Aqui o nosso programa, então, que será as conversas digitais. Aqui o nosso objetivo é falar de transformação digital em setores de atividade. Iremos chamar, então, sempre aqui um especialista na área. Tivemos hoje o Paulo Ferreira connosco na área da formação. Agradecer-te então mais uma vez e até à próxima. Obrigado. Eu agradeço esse convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.